Será que os sintomas de pele podem vir depois de uma grande crise, ou mesmo durante uma grande crise emocional que a pessoa possa estar vivendo? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e trabalho há mais de 12 anos com relação à busca da origem emocional dos sintomas. Através de diferentes métodos, através de diferentes cursos que eu fiz, eu pude encontrar cada vez mais a origem de cada um dos sintomas emocionais ou sintomas físicos também do nosso corpo. Você sabia que muitos dos nossos sintomas físicos eles podem vir também da origem emocional? Exatamente isso. E através desse objetivo eu comecei a gravar vídeos para explicar cada vez mais para os pacientes que existem possibilidades de origem emocional de sintomas físicos do nosso corpo. E a partir de então, criei como missão auxiliar outros profissionais da área da saúde a compreenderem a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes, de que cada um dos órgãos e tecidos do corpo tem uma percepção diferente que pode trazer para eles alguns sintomas. E através desse entendimento é possível auxiliar o paciente a sair, enfim, de vários dos sintomas deles, até mesmo de sintomas que eles acreditam que não tem cura, porque na medicina convencional às vezes não se sabe a origem desse sintoma. Enquanto não se sabe a origem do sintoma, não tem como se trabalhar e corrigir um sintoma sem saber a causa. E a partir do momento que nós conseguimos compreender a causa, é possível então sair desse sintoma sim, por definitivo, ou mesmo amenizar em grande escala o sintoma que o paciente está vivendo. E hoje o objetivo dessa aula é explicar para você que existem sintomas físicos que podem vir principalmente no contexto de alergias de pele, alterações na epiderme, que podem estar vinculados a situações emocionais. E é importantíssimo compreender a função da epiderme. A epiderme ela tem uma função de informação, um contexto sensorial, de contato, de tato, de sensibilidade ao contato no ambiente. Então eu posso tocar em algo e sentir o que é, através do tato, eu posso sentir o contato físico de outras pessoas como agradável ou não devido à epiderme. E é isso que nós vamos trabalhar principalmente quando vamos analisar o sintoma do paciente. Porque se o sintoma começa a aparecer nessa região, é porque a função daquela região não está sendo eficiente ou não foi de agrado daquela pessoa. Como isso acontece, Ivan? Porque se o tato funciona com relação ao contato, sentir ou não aquele contato, quando eu tenho um contexto de separação de um contato de alguém, eu entro numa frustração com relação ao tato. Ou seja, eu não tenho mais o contato de algo ou de alguém. Então, se eu perdi o contato, por exemplo, de um animal de estimação que eu tinha, eu posso ter uma fragilidade na epiderme, porque eu sinto a falta daquele contato. Me incomoda não ter mais o contato com aquele animal de estimação. Se eu tive uma perda de uma avó, que eu tinha o contato com ela, ou ela me tocava, me acariciava, me dava um cafuné, e agora eu não tenho mais o contato, eu posso sentir falta daquele contato. E enquanto eu vivencio a falta desse contato, eu entro numa fragilidade vinculada ao tato. Então não é qualquer órgão específico não é qualquer órgão que vai desencadear um sintoma com relação a uma situação específica vivida de estresse. Então não é qualquer estresse que vai desencadear alergia, mas enquanto não se sabe a causa, vão falar que tu tem uma dermatite porque você está vivendo um estresse. Mas sim, todos nós vivemos estresse, estresse com relação à profissão, estresse no trânsito, estresse com relação ao futuro. Então pode ser diferentes estresses, mas a epiderme não é qualquer estresse. A epiderme está diretamente relacionado a um estresse vinculado a contatos. Então aquele contato que eu perdi ou aquele contato que eu não desejo. Eu não quero mais ficar perto daquelas pessoas, que aquelas pessoas me trazem muitos problemas. Eu não quero mais trabalhar fazendo o que eu faço, porque me estressa esse trabalho. Então eu posso ter uma alteração com relação a esse contato indigesto, ou desagradável, ou incômodo de alguma forma. Vou passar vários exemplos aqui, principalmente pela situação em que nós acabamos de viver com relação a essa parte da pandemia. Então, se nós temos uma situação vivencial, aqui vai ser talvez muito mais claro, para mostrar que tem pacientes que podem vir a surgir alergias de pele devido ao que estamos vivendo ou do que passamos agora. E nesse sentido, nós podemos pensar que se
na fase de estresse da epiderme, nós temos que estar numa alteração nela, o que pode acontecer nela? Enquanto estamos em fase ativa de estresse com relação a uma separação ou um desejo de separação, a epiderme geralmente ela não vai apresentar grandes sintomas. Ela vai ter sim um ressecamento na pele. Vocês já viram aquelas pessoas que têm um ressecamento de lábios, um ressecamento da pele, que tem que ficar passando creme o tempo inteiro. E esse ressecamento ele está vinculado à fase de estresse. Então, em tecidos derivados do ectoderma, que é um tecido mais na relação embriológica, né? Temos endoderma, mesoderma e ectoderma. O tecido muito mais evoluído é o ectoderma, ele tem vínculo a situações relacionais. Então, em contextos de relacionamento na filogênese, os animais que estão mais vinculados a relações, elas têm um princípio ectodérmico muito mais evoluído. E esse sentir ectodérmico, ele tem a ver com sensações territoriais ou de relacionais com relação ao meio. Então, é através do tato que eu posso me relacionar com outra pessoa. É através do tato que eu posso sentir a outra pessoa aqui comigo. Então, esse tato vai fazer com que eu possa ter essa integração com as pessoas ao meu redor. Então, por isso, o ectoderma, no processo evolutivo, ele traz um princípio de favorecer ou um sentido biológico, no sentido de fase ativa de estresse, de que se eu tive uma separação, é melhor eu ter um sentido biológico de não sentir esse toque para não ficar lembrando dessa separação. Então, se a minha avó que me acariciava na cabeça, fazia cafuné, ela se afastou de mim, cada vez que alguém vai me dar um contato de novo na cabeça, eu vou me lembrar dela. Então eu diminuo a sensibilidade ao contato físico na pele, ou resseco essa pele, para diminuir a capacidade de sentir aquela região. Então se eu tenho uma relação de um contato de beijo, por exemplo, então eu me separei com alguém que eu beijo na boca, e essa separação me faz com que eu fique lembrando aquela pessoa o tempo inteiro, se eu talvez diminuir a sensibilidade local, eu vou diminuir a lembrança daquele contato que eu perdi. Então eu posso ter um amortecer, eu posso ter uma diminuição de sensibilidade na região. Então isso pode acontecer, né? Da mesma forma, se eu tenho um contato que é indesejado, então se eu tenho um contato do dentista, por exemplo, na minha boca, e esse contato eu queria tirar aquela agulha, eu queria tirar o contato dele da minha boca, mas eu não pude, eu tive que ficar naquela situação. Eu queria tirar o contato daquele aparelho que está na minha boca, mas eu tenho que ficar com ele em determinado momento. O meu cérebro pode entender que essa frustração com um contato indesejado está me incomodando, eu vou diminuir a sensibilidade para talvez parar aquilo de me incomodar. Porque enquanto eu tenho a sensibilidade, eu continuo sentindo aquele contato indesejado do aparelho, por exemplo. Então eu diminuo a sensibilidade local, a anestesia, né? Dá um amortecimento local. Então não necessariamente por causa da anestesia do médico, que foi feito errado, ou do dentista, que eu permaneci com um processo de amortecimento local, mas sim porque a frustração com relação àquele contato gerou para mim uma percepção que eu não quero mais aquele contato. Eu não quero mais aquele aparelho ali, não me agrada mais aquele dente que foi colocado, ou a forma com que foi colocado aquela prótese. E aí eu posso ter uma permanência de um processo. Eu tive vários pacientes, por exemplo, que tinham um amortecimento na coxa, e esse amortecimento na coxa, ou falta de sensibilidade na região da coxa, estava diretamente vinculado a uma sensação onde que eu perdi o contato com relação aos meus filhos. Então aquela pessoa usava ali da coxa para colocar as crianças no colo, ou brincava de cavalinho com relação aos filhos ali no colo. Só que meus filhos cresceram, meus filhos foram embora, agora eu não tenho mais o contato, eu sinto falta deles, eles estão longe e eu não tenho mais eles por perto de mim e eu não posso tê-los aqui comigo. Ou quando meus netos, às vezes eu tenho uma ruptura com meus netos de alguma forma, que eu tinha eles no meu colo, que eu brincava de cavalinho no colo e agora eu não tenho mais, eu me separei ao contato, o meu cérebro entende que amortecer aquela região ou ter uma diminuição de sensibilidade naquela região faz com que eu não lembre mais daquele contato. E enquanto eu não lembro do contato, eu não sofro com a perda, com a separação. Então, nesse sentido de separação, o sentido biológico de diminuir a sensibilidade daquela região é diminuir a lembrança daquilo que me fez mal com relação ao contexto de separação. Então, por isso que sempre um sintoma vem com um sentido.
ele tem um objetivo. Então nenhum sintoma vai aparecer no nosso corpo por acaso, assim, não, de repente meu corpo desejou colocar um sintoma em mim porque ele está funcionando errado, porque alguma coisa está acontecendo errado nesse computador, que é o corpo, deu um tilt no computador do corpo, então começou a desencadear um sintoma. E não, cada sintoma tem um sentido, ele vem com um objetivo. E a partir do momento que a gente entende o objetivo, é mais fácil tirar a pessoa desse sintoma, porque esse sentido já não faz mais sentido, certo? Porque se eu saio daquela frustração de separação, eu não tenho por que ter mais aquele sintoma, porque meu corpo agora entende que eu saí daquele processo. A fase de estresse, ela mantém o corpo naquele processo de sensibilidade ou diminuição da sensibilidade ou de alteração, né? Então esses sintomas podem aparecer na fase de estresse com relação à epiderme, mas os grandes sintomas que aparecem são na fase pós-estresse, quando eu saio daquele estresse. Então na fase de estresse tem um ressecamento, tem diminuição de sensibilidade, quanto mais intenso for o conflito que aquela pessoa viveu, mas agora quando eu saio do estresse tem uma necessidade de restabelecer aquele tecido que entrou numa disfunção na fase de estresse. Então, para reorganizar aquele tecido, vai aparecer uma inflamação. É nesse momento que aparecem as vermelhidões na pele. Então, essas vermelhidões, ou essas coceiras, ou essa relação de descamação vai aparecer na fase pós-estresse. Então, nesse momento vão aparecer essas alergias, que são ditas dermatites. Então, nesse momento, vamos pensar agora, se nós estamos vivendo um processo de isolamento, onde as pessoas têm que ficar somente em casa, por que poderia desencadear uma dermatite por uma criança, por exemplo, nesse momento de isolamento? Porque se a gente pensar que dermatite tem a ver com separação, agora, se a dermatite aparece quando eu saio de estresse, mas todo mundo está vivendo um estresse de isolamento, de ter que ficar aqui dentro de casa, ter que ficar parado, por que uma determinada pessoa vai sair do estresse por ter que ficar em casa? É porque talvez para aquela criança o pai ir trabalhar sempre, viajar sempre, se afastar sempre era o estresse. E agora que o pai está em casa, a mãe está em casa, todo mundo está aqui, eu relaxo, porque enfim todo mundo está perto de mim. Aquela separação que eu tinha eu não tenho mais. E a gente poderia pensar exatamente o contrário, né? Que o fato de agora eu me separei das outras pessoas, e agora eu não posso ir para o colégio, que a dermatite pode ser porque eu me separei, então dessas pessoas eu não posso ir mais para o colégio, e não. A dermatite está numa solução de que, enfim, o pai e a mãe estão comigo. E aí aquela criança pode aparecer com uma coceira, pode aparecer com mal-estar. Ou mesmo um adulto que sentia que, às vezes, a mulher que sentia que o marido se afastava completamente, viajava, se separava, e agora ele está junto comigo, e agora eu posso relaxar. Agora eu posso ter uma herpes bucal, uma herpes vaginal, com o contexto de que, enfim, ele é meu, somente meu, e ele está aqui 24 horas por dia comigo, né? Ou ele está em casa sob o meu olhar. Então eu posso ter essa relação da dermatite, né? Nesse momento que atinge, então, essa região. Ou tem um contexto com relação a um sentido até mesmo de uma conjuntiva, uma conjuntivite. Eu tive umas pessoas que me comentaram esses tempos atrás que dentro da minha cidade natal faleceram várias meninas de um acidente em um tempo atrás agora, e nesse momento que elas viram elas no caixão, que elas tiveram essa separação visual, porque a conjuntiva também é uma derivação da epiderme. Essa conjuntiva que vem nesse contexto de separação, agora vinculado ao olho, que é uma separação visual, então eu me separo, ou eu não suportei ver elas no caixão, de todas as meninas jovens que falecem no acidente, e todas as amigas ali, perante a situação visual que elas tiveram de separação, de enterrar as amigas, elas passaram por um grande surto de conjuntivite das amigas. Então várias delas tiveram conjuntivite ao mesmo tempo. Será que porque passaram uma para outra? Ou será que porque elas viram a mesma situação, passaram por o mesmo problema de contexto de separação visual? Então essa conjuntiva, depois que elas relaxam, passam uma fase ali de luto, que elas voltam à vida normal, cada uma começa a ter uma conjuntivite após essa grande ruptura, essa grande separação. E nada pode ser diferente nesse contexto de isolamento, porque uma criança que sempre vê o pai e a mãe saindo de casa, sempre vê separação visual, ela pode apresentar uma conjuntivite quando, enfim, todo mundo está junto, todo mundo está em casa e agora a gente está brincando, a gente está se divertindo, curtindo o tempo junto,
né? Nem sempre vai ser assim, porque às vezes pode acontecer que todo mundo está em casa, mas estão lá assistindo televisão e não estão comigo. Aquela criança pode se sentir ao mesmo tempo com uma separação. Então essa separação não foi findada por completo, eu não tive o reestabelecimento do meu pai e da minha mãe junto comigo por completo. A mãe está lá limpando a casa, fazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não está 100% comigo. O pai está ali assistindo televisão, mexendo no celular, mas não está brincando comigo, não está presente por completo aqui nesse estado junto comigo. Então, pode acontecer de que não se resolva esse processo de separação, mesmo estando no isolamento dentro de casa, porque eu não tenho o contato físico que eu esperava. O contato físico da separação, que o pai sempre ia trabalhar, e o pai agora, por mais que está em casa, mas ele não está em contato físico comigo, ele não está aproximando comigo. Como pode, sim, resolver esse processo e aparecer, então, essas alergias. Ou aquela mulher que sentia que o marido se afastava completamente, que ia viajar para outras cidades e ela ficava encucada que talvez ele pode estar com outra. Então essa separação no contexto sexual atingia mais o contexto vaginal. Então é uma perda de contato com o meu parceiro sexual, é um perigo vinculado a essa perda de contato. E aí, agora quando ele é meu, ele está junto comigo aqui em casa, ele é só meu, agora eu relaxo, eu posso ter, então, um processo de uma herpes vaginal, que é uma proliferação tecidual após o estresse, após eu relaxar perante o estresse. Ou uma herpes bucal, que eu me separo com aquela pessoa que eu beijo e agora ela está aqui junto comigo, eu posso estar próximo a ela, então eu soluciono nesse momento. Então esse sintoma pode vir quando estamos no isolamento, mas também pode vir após, né? Porque eu posso ter aquelas pessoas que eu beijo, mas não necessariamente beijar na boca, posso beijar no rosto, mas que eu me separei enquanto eu estou em isolamento dentro de casa e as outras pessoas estão lá em outra cidade. Enquanto, enfim, eu posso voltar a vê-las, voltar a saber que elas estão bem, agora eu posso relaxar e apresentar, então, essa proliferação tecidual naquela região que vincula o contato com aquelas pessoas. Que pode ser, às vezes, o corpo como um abraço, pode ser a boca em si, com relação ao beijo, com relação ao rosto, de contato, de carícia, de um carinho da mãe, um carinho do pai, que agora eu não posso estar em contato devido a essa separação, vinculado ao momento em que posso estar vivendo um isolamento devido ao contexto viral. Então, esses sentidos podem aparecer, então, tanto quando eu estou em isolamento, quanto pós o isolamento, dependendo da percepção daquela pessoa. Então, se a pessoa vê uma separação com o trabalho, eu sou marceneiro, ou eu trabalho com as mãos, por exemplo, no fato de ter um trabalho manual mesmo em utilidades, em bijuterias, e com isso ou com aquilo, ou mesmo um trabalho manual de fisioterapeuta, né, que eu tenho que tocar no paciente, ou massoterapeuta que eu tenho que tocar no paciente, e eu não posso exercer, eu estou separado da minha profissão nesse momento de isolamento, não podendo atender outras pessoas, eu posso ter um vínculo de separação ao contato, e aí poder ter alergias na região de mãos, que é as mãos que servem para o meu trabalho, que agora eu não estou ganhando dinheiro, que eu não estou reestabelecendo as minhas finanças. E nesse sentido a gente pode ter uma conjunção de fatores, né? Eu posso ter uma alteração com relação a esse vínculo manual, né? Então tem um ressecamento das mãos nessa fase ativa de estresse, e mais o pensamento que alguns profissionais falam das leis biológicas, no sentido que rins tem a ver com o contexto de finanças. E se eu tenho uma preocupação com as finanças minhas, eu posso ter uma disfunção, uma alteração no parênquima renal, no glomérulo renal. E isso pode desencadear uma necrose tecidual de parênquima em fase ativa de estresse, que vai gerar, então, uma situação associada de separação com o meu trabalho, junto com uma situação onde eu tenho uma preocupação financeira de parênquima renal, que gera aí uma pressão alta no parênquima renal. Então essa fase ativa de estresse de parênquima gera uma pressão alta, então a pessoa pode começar a ter pressões altas enquanto está preocupada, enquanto está em fase de estresse com relação à parte financeira. Então a gente pode ter vários sintomas associados em conjunção ao mesmo tempo. E nós podemos pensar também que um paciente pode apresentar alergia na mão enquanto está em isolamento. Mas você não falou que tem uma separação e quando eu relaxo no contexto de separação que tem a dermatite? Sim, ela pode aparecer depois do estresse, porque eu volto no trabalho, mas se essa pessoa não gosta do trabalho que ela faz, se ela tem que trabalhar mexendo com gelo, por exemplo, que ela detesta, ou tem que trabalhar, por exemplo, pendurando frango, mas ela não suporta mais aquele trabalho, e com aquele frango gelado, ou mexer
com uma atividade que ela tem um trabalho manual, que é desgastante, que o chefe fica me cobrando demais, que o chefe fica me cobrando perfeição, né? Com relação a protético, por exemplo, que eu tenho que fazer próteses e aquele dentista nunca aceita aquelas próteses que eu estou fazendo, fica me criticando, fica brigando comigo e agora eu estou, por exemplo, em isolamento, ou eu não estou indo trabalhar, ou com relação a algum trabalho manual que eu detesto, que eu não suporto, que eu queria me separar do contato daquele trabalho manual, mas eu tenho que fazer ele, e agora quando eu estou em isolamento, eu não estou fazendo. E agora quando eu não estou fazendo, eu relaxo, uma pausa pelo menos naquele trabalho. E aí eu posso ter sim o aparecimento da dermatite com relação a essa fase quando eu saio desse estresse. Quando enfim eu posso relaxar perante essa situação de frustração, de não precisar estar fazendo aquilo que eu não suporto mais. Então essa sensação também pode vir. Lembrando sempre que a separação pode ser separação que eu tive uma separação com alguém ou que eu desejo uma separação com algo ou com alguém. E os objetos de trabalho podem ser isso. E já pensou também que estar em casa, em isolamento, eu tenho que fazer talvez trabalhos que eu não goste? Então a empregada não está em casa, a diarista não está vindo, e agora eu tenho que ficar limpando esse chão, eu tenho que ficar lavando louça o tempo inteiro, eu tenho que ficar fazendo isso e aquilo. E lembrando sempre que quando nós vivemos um estresse, nós gravamos os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Se nós estamos pensando num contexto de epiderme, o contato que nós estamos tendo é com o produto de limpeza, é com o detergente, é com aquela desinfetante. E naquele contato que eu tô com o saco cheio, não aguento mais fazer esse trabalho, e essa separação que eu estou vivendo é com o detergente ou é com o produto de limpeza, o meu cérebro entende que aquele produto faz mal a mim. Então ele vai começar a reagir contra aquele produto. E nesse sentido, se eu detesto fazer esse serviço, cada vez meu corpo vai reagir contra aquele produto e vai desencadear alergias ao produto de limpeza. Mas o problema não é o produto de limpeza, mas é a minha percepção perante aquele produto de limpeza. Que aí vai fazer com que cada vez que eu lave louça, eu não posso mais lavar louça porque eu tenho alergia. Agora eu tenho que colocar luva para lavar louça. Mas o problema não é lavar louça, ou o problema é lavar louça na verdade, mas a interpretação que aquela pessoa tem sobre fazer aquele trabalho. E aí vai desencadear então uma alteração cada vez com que eu ajo daquela forma. E essa alteração gera então um processo alérgico especificamente a produtos. Então não sei se você já viu paciente ou pessoas que têm alergias a determinados produtos especificamente. Então cada vez que eu uso aquele produto especificamente eu tenho alergia na mão, mas então eu tenho que parar de usar. E não é essa necessariamente a solução. Isso mascara o sintoma. Eu deixo de ter por desuso. Mas enquanto eu não entendo o que me gerou isso, eu continuo tendo alergia cada vez que eu vou usar aquele produto novamente. Mas se agora você entende que o produto não é o problema, mas sim a interpretação que eu tive sobre a forma que eu tive que usar aquele produto. Então, se eu não gosto de limpar a casa, passar pano na casa, cada vez que eu utilizo aquele produto para limpar a casa, a frustração está sobre o ato de fazer aquilo. Ou perante a lembrança de um ato anterior que eu tive em algum outro momento. Porque talvez em outros momentos na minha vida, eu tive que na minha infância limpar a casa, eu não gostava porque minha mãe obrigava, ou eu tinha que lavar a louça e eu não gostava de fazer aquilo porque minha mãe me obrigava. E aí agora quando adulto, quando eu tenho que fazer aquilo de novo, eu reativo aquela interpretação. Por mais que hoje eu possa tentar fazer de bom grado, mas para o meu cérebro, a lembrança desse produto está vinculado a um mau grado, um desagrado em fazer aquilo, a um contato que eu não queria ter com aquele pano de limpeza, um contato que eu não queria ter com aquela água com relação à limpeza, com relação àquela região. Então isso pode me trazer vários transtornos nesse sentido, né? Então outros sintomas que podem aparecer também, que se fala um pouco nesse sentido, é que quando nós estamos num contexto de alerta com relação à epiderme vinculado a contatos indesejados, nós podemos pensar também que estar em contato com a maçaneta da porta, com o botão do elevador, com N lugares que uma pessoa que hoje, por exemplo, estaria com um vírus, estaria gerando a transmissão de uma doença para mim, eu poderia tocar no lugar onde essa pessoa tocou e ser infectado. Então isso pode gerar um perigo para mim. Então eu tenho que tomar cuidado com aonde eu toco,
com os lugares onde eu toco, eu tenho que colocar álcool gel o tempo inteiro, ou eu tenho que limpar as minhas mãos o tempo inteiro, eu tenho que cuidar sempre. E se isso gere uma sensação de medo antecipativo para essa pessoa, pode fazer com que ela permaneça posteriormente com um transtorno obsessivo compulsivo, de um medo exagerado de contaminação, de um medo exagerado de um perigo de que ela possa vir a morrer porque ela possa tocar em algum lugar. E isso pode durar um pouco tempo, durante o processo de epidemia, por exemplo, pandemia, ou pode perdurar durante a vida. Eu tive uma paciente certa vez que ela apresentava uma insegurança ao tocar em lugares porque ela poderia pegar bactérias, porque em uma determinada aula a professora resolveu falar que bactérias podem causar risco à vida dela. E mudar isso da cabeça de um risco que a bactéria poderia fazer é muito difícil às vezes, porque a interpretação dela foi muito forte perante o que a professora falou. E mesmo hoje a gente sabendo que as bactérias fazem parte de nós, elas são simbióticas a nós, e nós temos às vezes, dependendo da teoria, que às vezes temos 4 bactérias para uma célula do nosso corpo, ou nós temos 9 micro-organismos para cada célula no nosso corpo, que eles vivem dentro de nós, em harmonia dentro de nós. Por mais que hoje a gente saiba disso, se a pessoa tem um medo iminente, ou porque já alguém na família morreu porque disseram que foi por causa de uma infecção, ou porque houve histórias no transgeracional de epidemias que mataram muitas pessoas da família daquela pessoa, ela pode ter um medo exagerado de também morrer por causa daquilo. E enquanto essa percepção fica dentro dela, ela vai ter esse medo de um contato que pode ela também ser infectada. E aí faz com que ela tenha um toque de limpeza. Então ela tem que lavar a mão o tempo inteiro, ela tem que ficar sempre ali lavando ou passando álcool gel porque ela vai ser infectada. E aí pode perdurar só o tempo da epidemia, que seria o tempo normal, que todo mundo está falando para lavar as mãos, cuide, que é natural talvez pela situação que nós estamos vivendo, mas algumas pessoas podem perdurar isso depois. E daí quando um paciente vier para o teu consultório e ter esse toque com relação à limpeza, tu vai... o Ivan já disse isso, que pode acontecer de a pessoa ficar numa paranoia nesse sentido, no medo exagerado de ter que ficar com o toque de limpeza de mãos em tocar as coisas, ou que ela tem que chegar em casa, ela tem que tirar a roupa para ir direto para o banho, porque ela pode estar infectada com o ambiente da rua. E aí, se ela perdura com esse processo, ela pode permanecer com essa neurose, com esse medo obsessivo exagerado, que não é natural. Durante a fase, tudo bem, de preocupações, de alerta, ok, mas após essa fase é interessante e é necessário para que a pessoa, então, fique numa harmonia de novo, que ela fique se restabelecendo de novo, que ela volte à vida normal, que ela volte a não ter essas preocupações. Isso pode vir desde um processo de lavar as mãos, uma forma desse processo do contato com objetos, como no corpo inteiro, de ter que me lavar o corpo inteiro, porque eu me sinto sempre sujo. Então tem uma conjunção, não é só epiderme. A epiderme sim é do contato, mas temos a percepção de sujeira ou de nojo, que pode atingir tanto o contexto de sujeira com relação à parte intestinal, de associação, e para quem trabalha com a microfisioterapia, nos mapeamentos você vai encontrar a epiderme junto com o intestino, em endoderma, então nesse sentido de conjunção entre órgãos, parecendo que eu estou sempre suja, que eu estou sempre me sentindo infectada, ou com relação à parte do glucagon, que tem uma sensação de repugnância, de nojo, a um contato com algo que pode me infectar, que pode me fazer mal ao mesmo tempo. Essa associação de repugnância com o contato vai dar então as manias de limpeza, que pode estar com relação ao meu corpo, que eu quero limpar sempre o meu corpo, quero tomar banho 5, 6 vezes durante o dia, que pode estar relacionado com limpeza da casa. Então eu posso ter uma sensação de sujeira interna, com uma repugnância ao contato, a sujeira interna, que possa fazer com que eu sinta que tudo está sujo. Eu tenho que ficar limpando tudo, que a empregada veio, mas eu tenho que passar pano de novo. Porque eu tenho que limpar porque ela não limpou direito. Porque eu tenho que estar limpando dia após dia, que eu entro numa paranoia de organização e de limpeza, mas o que está sujo é o que está lá dentro de mim. O que está sujo é a percepção que eu tenho sobre a situação e não o que está no ambiente. E quando eu entro nessa preocupação exagerada de limpeza, eu entro também num transtorno obsessivo compulsivo. Então, para que o paciente saia disso, é importante entender o que dentro dele ele interpreta como sujo,
como errado que aconteceu na vida dele ou na história da família dele, ou o que acontece no ambiente ali que ele se sente infectado ou que traz uma percepção. E também a gente pode entrar de gancho nesse sentido, é o paciente que entra na sensação de medo de ser infectado por algo que ele não consegue ver, porque o vírus ou a bactéria é algo que ele não consegue ver, é o medo do desconhecido, ou que eu não vejo, que eu desconheço, e isso gera um contexto paranoico de fragilidades no medo da nuca, de alterações com relação à retina, que vai desencadear um medo obsessivo de perseguição. Então a sensação é que eu estou sendo perseguida pelos vírus, pelas bactérias, e eles vão me fazer mal. Eu não conheço, não sei como eles são, nunca vi mais gordo, mas eu tenho a sensação que eles vão estar em todo lugar e que o perigo vai acontecer comigo. Então tem uma associação no contexto de epiderme, junto com os medos na nuca, que vão potencializar esse processo de medo obsessivo ou de transtorno obsessivo compulsivo com relação à necessidade de sempre me cuidar, sempre me lavar. E pensando também nesse contexto de limpeza, nós podemos pensar também, não somente com relação aos vírus, às bactérias, mas existem mulheres que apresentam uma sensação de se sentirem sujas no período menstrual. Quando cada vez que ela menstrua, ela tem que tomar várias vezes banho, porque ela sente que ela está suja, que ela sente que a menstruação é sujo, é desagradável, é nojento, e aí ela tem que trocar várias vezes de roupa, tem que tomar banho várias vezes. E isso pode representar uma associação, como se a menstruação fosse um trilho do conflito. Um trilho é uma relembrança de algo que aconteceu. E aí, nesse trilho do conflito, nós podemos pensar que na história da família dessa mulher pode haver situações que sangrar é perigoso, porque ou as mulheres podem ter tido abortos, ou abortos provocados, ou abortos indesejados, né, que aconteceram espontaneamente, ou mesmo situações onde houveram a interpretação de que a menstruação é algo perigoso. Imagine uma mulher que às vezes não é informada do que é menstruar, e de repente ela começa a sangrar. Do nada, ali aos 11, 12, 13 anos de idade, e ela não sabe o que é. Isso ela é visto como um perigoso, como algo incomum, algo que está acontecendo que pode ser um perigo a mim, até que alguém fale o que é aquilo para ela. Mas se ela não foi informada antes do contexto que ela poderia menstruar, para ela pode vir uma relação de problema ou de que algo ruim, algo de sujo está acontecendo comigo, e ela pode ter uma falsa interpretação sobre aquela menstruação, né? Ou se uma mulher possa ter vivido um contato sexual na infância, por exemplo, que veio a sangrar, uma primeira relação sexual vista como incômoda, né, que houve um sangramento, ela pode encarar como esse sangue como algo sujo, né, ou aquele contato daquele homem na minha infância gerou um sangramento e esse contato foi visto como sujo e pode representar para aquela mulher que sangrar ali representa uma sujeira que ela viveu, né, e sempre o sangrar reativa aquela lembrança. Ou mesmo, não necessariamente de um abuso, mas uma menina que possa ter caído de bunda no chão na infância, que ela sangrou às vezes ali pela região vaginal, pelo contato forte que aconteceu daquela situação, onde ela às vezes teve que mostrar ali para outras pessoas que estava sangrando aquela região e possa ter visto que o olhar das outras pessoas foi sujo. E aí representa sempre a sensação que o sangrar ali representa um olhar sujo que as pessoas tiveram sobre mim. E aí eu entro nesse mesmo padrão de que menstruar é visto como sujo. E outro contexto que pode vir a aparecer também, no contexto aí futuramente, é de pessoas que possam aparecer com varicela, por exemplo, né? O contexto de padrões de alteração na pele vinculados, então, a um contexto que elas podem apresentar de uma doença em conjunção com outros órgãos. Nesse sentido, uma conjunção, por exemplo, que pode desencadear o sarampo, que é alterações com relação à epiderme, com relação a esse contato ou separação que foi incômoda, nesse sentido associado com nariz, com tosse. Então, todo esse processo em conjunção, a gente vai olhar tecido por tecido de conjunção, algo não me cheira bem, com um contexto de separação ou de uma desarmonia ou desunião no clã, nesse sentido onde eu vejo uma ameaça que eu não posso confrontar. E enquanto a pessoa relaxa daquela situação, ela pode então sair desse processo. Existe até uma historinha que é um encarte, é uma historinha portuguesa, né? Lá de Portugal tem pessoas que estudam as leis biológicas e que elas criaram historinhas para crianças lerem, que é chamada de família Bravo. Essa família Bravo, ela vive situações conflitivas que aparecem então nesse gibizinho
as histórias do que aconteceu e os sintomas que essas pessoas acabam vivendo. E uma dessas historinhas é desse sarampo, onde a criança vivencia a briga do pai e da mãe e o pai sai de casa, e essa separação com relação ao pai desencadeia um conflito em fase ativa com relação à pele para essa criança, e quando o pai volta para casa, o pai e a mãe se entendem, ela desencadeia o sarampo como uma fase de resolução de um conflito de separação. E claro, ela pode ter a conjunção não só com a pele, como um conflito relacionado ao nariz, que algo não me cheira bem, o pai não está voltando, o que está acontecendo, eu não estou entendendo, as pessoas não me falam o que se passou, por que essa situação está acontecendo, e ela não consegue pegar essa informação. E pode desencadear a tosse, como uma fase, então, de ela não poder dissuadir, não poder confrontar, não poder resolver aquela situação. Então, essa conjunção é que a gente vai analisar no processo, então, do que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, cada detalhe, cada exemplo do que eu passo aqui, do que eu vivi na minha clínica, do que eu vivi com os meus pacientes e do que eu ouvi na história das leis biológicas, de cada um dos palestrantes, cada um dos profissionais que falam sobre a origem emocional dos sintomas, para que você também compreenda, para que quando o teu paciente chegar, que você possa ter as ferramentas necessárias para chegar mais a fundo na origem emocional do sintoma dele. Então aproveite, compartilhe aí com as pessoas que você gostaria que compreendesse também a origem emocional dos sintomas, principalmente os terapeutas que trabalham principalmente com os sintomas de alergia de pele, que eles possam entender que existe também possibilidade de uma emoção específica sobre esse sintoma, para que possa ser mais preciso na hora do atendimento. E aí eu te vejo no próximo vídeo para que a gente possa falar mais a mais sobre a origem emocional do sintoma.